Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Uma boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um momento ligado na palavra. Este é o nosso último tema da série As Doutrinas Básicas da Fé Cristã. Estamos aprendendo um pouco. Eu digo que essa série é um pontapé inicial para que nós possamos estudar um pouco mais com afinco a palavra de Deus no que se refere a alguns temas da doutrina, do ensino, da base da fé do crente, do servo de Deus. Doutrinas importantes que fortalecem a nossa fé e com as quais nós podemos defender o Evangelho, porque também nós fomos chamados para batalhar pela sã doutrina. Especialmente, irmãos, numa época em que estamos enfrentando muito ataque à palavra de Deus, à igreja de Deus, à doutrina de Deus. Infelizmente isso tem entrado também, já disse aqui e repito, nos ambientes cristãos, igrejas, seminários. Isso tem afetado drasticamente a vida de muitos crentes por não atentarem à relevância deste tema. Então eu queria hoje falar sobre os dois últimos temas. O primeiro é a ressurreição. Essa ressurreição. A ressurreição é a segurança do crente. A ressurreição de Cristo é a segurança do crente. Por que a segurança? Se nós olharmos para 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo ele faz uma defesa da doutrina da ressurreição. São 58 versículos e ele trata de maneira com muitos detalhes e explicando porque a igreja de Corinto estava com um pensamento equivocado, um pensamento distorcido sobre a ressurreição. Então ele reserva aquele período, aquele tempo ali para explicar para os crentes sobre a ressurreição. E eu queria destacar desse capítulo todo o versículo 1 Coríntios 15, versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, assim também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Por meio de um homem, Adão, veio a morte. Por meio de outro homem veio a vida. E este homem é Cristo. Então, assim como Cristo ressuscitou, os crentes também vão ressuscitar. Bom, não vamos falar aqui sobre os detalhes da ressurreição, tipo de corpos ou algo parecido. No capítulo 15 de 1 Coríntios dá muitas orientações. E outros detalhes também nós não sabemos, é um mistério que só saberemos quando acontecer. Mas o fato é que é muito prazeroso, é muito gratificante nós estudarmos sobre a ressurreição, porque a esperança do crente é que mesmo que ele morra, seu corpo físico pereça, mas ele ganhará um novo corpo dado por Deus. Estude mais sobre a ressurreição, aproprie-se desta verdade, viva um cristianismo autêntico, verdadeiro, apoiando-se nesta também importante doutrina. E assim como naquela época, hoje dizem também muitas coisas distorcidas às pessoas, e nós temos que ficar com a palavra de Deus. Então, assim como haverá ressurreição para o crente, haverá ressurreição também para o incrédulo. Para o crente, ressurreição para a vida, como diz lá no Evangelho de João também. E para o ímpio, para o perdido, para o incrédulo, a ressurreição para a morte. Porque na ressurreição ganha-se um novo corpo, um corpo transformado, glorificado. Que bênção, né, irmãos? A outra doutrina é a segurança dos crentes, ou a doutrina da segurança da salvação. Existem igrejas, existem algumas teologias que defendem que o crente perde a salvação. Nós não vemos isso na palavra de Deus. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, fala o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Então há uma convicção aqui, há uma certeza: se com a tua boca confessar e com o coração crer, serás salvo. Não dá uma incerteza, não fica
gerando uma expectativa inalcançável. Não. Nós vemos também, por exemplo, que a obra de Cristo foi perfeita na cruz. Se não fosse perfeita, se não fosse completa, aí sim, aí teríamos uma dificuldade para entender ou para nos fortalecer com a convicção. Ora, como que Deus dá algo que nós podemos perder? É contraditório até pensarmos nisso. Então, a doutrina da segurança da salvação é algo muito importante para o crente. Isso gera alegria, gera convicção, gera esperança, não é verdade? Então, está afastado todo e qualquer perigo contra a perda de salvação, contra a perda da salvação. Quem está em Cristo, salvo por Ele, não perde a salvação. Ele está seguro eternamente. É como diz o hino do cantor cristão: seguro estou, não tenho o temor do mal. Sim, guardado pela fé no meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Deus nos destinará para o lugar correto, que é a sua presença. Estamos seguros em Deus, estamos seguros em Cristo. É por isso que temos essa certeza. É por isso que isso nos dá esperança. Não é por causa dos nossos rituais, não é por causa da nossa fé forte, como alguns acham, ou da sua autoconfiança, não. Por isso que a salvação não é mérito próprio. Está baseado totalmente na graça de Jesus, a graça maravilhosa de Jesus. Algumas pessoas têm tentado ter essa certeza baseado nos seus rituais, nas suas práticas, aquilo que ele faz ou deixa de fazer. E talvez é por isso que muitos acham que perde a salvação, porque está baseando em si mesmos. Que base tão... É uma base tão insustentável desse jeito. Acho que foi Russell Shedd, um grande teólogo, servo de Deus, um homem humilde. Ele, antes de falecer, alguém perguntou para ele se a salvação poderia perder, né? Ele disse: olha, pode sim, se não foi Cristo quem deu, então pode perder. O que ele quer dizer com isso? Porque aquilo que Cristo dá, nós não perdemos. Agora, como vai estar a nossa vida, como temos vivido, isso é a outra doutrina da santificação, do nosso andar com Ele, mas estamos seguros em Cristo. Amém? Que estas doutrinas, meus irmãos, irmãs, os adultos, os jovens, os adolescentes, todos que estiverem assistindo esse vídeo, possa se alegrar. Alegre-se na palavra de Deus, alegre-se no sacrifício de Cristo, mas que isso te motive a você a descansar no Senhor, a pregar o Evangelho desse jeito como a Bíblia ensina, sem distorção, sem engano, mas confiando que Ele faz a obra perfeita, e tudo que Deus faz é perfeito. Filipenses 1,6 fala que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Então Ele vai completar a obra, porque Ele começou, e tudo que Ele começa, Ele termina. Ele faz tudo muito bem feito e perfeito e organizado. Estudar sobre as doutrinas eu acho muito importante, muito relevante. Para algumas pessoas acham que doutrina é pesado, talvez por conta de terem estudado tanto ou lido tanto sobre doutrina de homens, sobre costumes, sobre proibições, sobre o que pode, o que não pode, e alguns ficam presos a isso e perdem de experimentar uma vida abundante, uma vida graciosa, uma vida feliz com o Senhor. E isso independe de que você tenha muitos recursos ou poucos recursos. É por isso que nós vemos crentes, servos de Deus, em lugares distantes, pobres até, com muitas dificuldades, passando por tribulação, por luta, e outros irmãos vivendo em outras realidades mais abastadas, ambos felizes com Cristo. Por quê? Porque a nossa salvação não está baseada naquilo que nós temos ou naquilo que nós podemos viver nas circunstâncias, mas baseado naquilo que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Então eu te convido a continuar conosco, ligado na palavra, por meio dessa série
a série que o nosso pastor também tem feito lá em Provérbios. Que bênção, você tem experimentado, você tem aproveitado? E o seu tempo a sós com Deus, como tem sido? Você tem meditado na palavra do Senhor? Você tem alimentado-se dela? Você tem vivido sendo nutrido por ela? Eu te convido a você continuar conosco, ligado na palavra. Amém? Estamos juntos, que Deus nos ajude e a Ele toda a honra e toda a glória. Amém?